Segundo Samuel, capítulo 5, dos versos 1 até o verso 10. Então vieram todas as tribos de Israel até Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis que somos o teu osso e a tua carne. Também em tempos passados, quando Saul era rei sobre nós, tu eras aquele que saías e entravas em Israel. E o Senhor te disse: Tu alimentarás Israel, meu povo, e tu serás um capitão sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel vinham até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Em Hebrom, ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E o rei e os seus homens foram para Jerusalém até os jebuseus, os habitantes da terra, que falaram a Davi, dizendo: Exceto se removeres os cegos e os aleijados, não entrarás aqui. Querendo dizer, Davi não pode entrar aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse naquele dia: Todo aquele que subir pelo canal e ferir os jebuseus e os aleijados e os cegos, que são odiados pela alma de Davi, será chefe e capitão. Pelo que disseram, os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Assim, Davi habitou no forte e o chamou de Cidade de Davi. E Davi edificou o entorno desde Milo em direção ao interior. E Davi prosseguiu e tornou-se grande, e o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Primeiro Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar, e o Senhor teu Deus te disse: Tu pastorearás o meu povo Israel, e tu serás soberano sobre Israel. Portanto, vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. E Davi e todo Israel foram até Jerusalém, a qual é Jebus, onde estavam os jebuseus, os habitantes da terra. E os habitantes de Jebus disseram a Davi: Tu não virás para cá? Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, a qual é a cidade de Davi. E Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Assim, Joabe, o filho de Zeruia, subiu primeiro e foi chefe. E Davi habitou na fortaleza. É por isso que a chamaram de Cidade de Davi. E ele edificou a cidade ao redor, a saber, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o restante da cidade. Assim, Davi se tornou cada vez maior, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Estes também são os chefes dos homens valentes que Davi tinha, que se fortaleceram com ele no seu reino, e com todo o Israel para fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor acerca de Israel. E este é o número dos homens valentes que Davi tinha: Jazobeão, um Aquimonita, o chefe dos capitães. Ele ergueu a sua lança contra 300, de uma só vez os matou.
E depois dele estava Eleazar, o filho de Dodô, o Ahoita, que era um dos 3 homens valentes. Ele estava com Davi em Pas-damim, e ali os filisteus estavam reunidos para a batalha, onde havia uma parte do campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E eles se puseram no meio daquela parte e o livraram, e mataram os filisteus, e o Senhor os salvou com um grande livramento. Ora, 3 dos 30 capitães desceram até a rocha a Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus acampou no vale dos Refaíns. E Davi estava, então, no forte, e a guarnição dos filisteus estava, então, em Belém. E Davi desejou e disse: Ah, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e a trouxeram até Davi. Porém Davi não quis beber dela, mas derramou-a para o Senhor. E disse: O meu Deus me proíba de fazer esta coisa. Beberei eu o sangue destes homens que colocaram as suas vidas em risco? Porque com o risco das suas vidas eles a trouxeram. Por isso ele não quis beber dela. Estas coisas fizeram estes 3 poderosos. E Abissai, o irmão de Joabe, foi o chefe dos 3, por erguer a sua lança contra 300. Ele os matou e teve nome entre os 3. Dos 3, ele foi mais ilustre do que os 2, porque ele foi o capitão deles. Todavia, não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabzeel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão em uma cova em um dia com neve. E ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, com 5 côvados de altura. E na mão do egípcio estava uma lança semelhante a um eixo de tecelão. E desceu até ele com uma vara, e arrancou a vara da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve nome entre os 3 homens valentes. Eis que ele foi ilustre entre os 30, mas todavia não alcançou os 3 primeiros, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Além disso, os homens valentes dos exércitos foram Azael, o irmão de Joabe, Elanã, o filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, o filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Eled, o filho de Baaná, o Netofatita, Itai, o filho de Ribai, de Gibeá, que pertencia aos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Uraí, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, os filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, o filho de Sage, o Ararita, Aião, o filho de Sacar, o Ararita, Elifal, o filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, o irmão de Natã, Mibar, o filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, o filho de Alai, Adina, o filho de Sisa, o Rubenita, um capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, o filho de Maaca,
e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, os filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, o filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai e Josavias, os filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita, Eliel, o Obed, e Jaaziel, o Mesobaíta. Primeiro Crônicas, capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Ora, estes são os que vieram até Davi em Ziclag, enquanto ele ainda se mantinha enclausurado por causa de Saul, o filho de Quis, e eles estavam entre os homens valentes, ajudadores da guerra. Eles estavam armados com arcos e podiam usar tanto a mão direita como a esquerda para lançar pedras e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul de Benjamim. O chefe era Aiezer, depois Joás, os filhos de Semaá, o Gibeatita, e Gesiel e Pelete, os filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, um homem poderoso entre os 30 e sobre os 30, e Jeremias e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusaí, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Joézer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, os filhos de Jeroão, de Gedor. Os gatitas também foram juntar-se a Davi na fortaleza, no deserto, homens de força e homens de guerra, aptos para a batalha, que eram capazes de empunhar escudo e broquel, cujas faces eram como as faces de leões, e eram tão ágeis como os cabritos sobre os montes. Ézer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes foram os filhos de Gade, capitães do exército. Um dos menores esteve sobre uma centúria, e o maior sobre 1.000. Estes são aqueles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele tinha alagado todas as suas margens, e afugentaram todos os dos vales, tanto na direção leste como na direção oeste. Alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte, e Davi saiu para se encontrar com eles. Elias falou, dizendo: Se vós viestes em paz até mim para me ajudar, o meu coração estará ligado a vós. Mas se viestes para me traíres diante dos meus inimigos, vendo que não há erro nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais olhe sobre isto e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amasai, que era chefe dos capitães, e ele disse: Somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz seja com os teus ajudadores, porque o teu Deus te ajuda. Então Davi os recebeu e fez deles capitães das tropas. E ali se prostraram alguns de Manassés para Davi, quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas eles não lhes ajudaram, porque os senhores dos filisteus, mediante conselho, o repeliram, dizendo: Ele passará para o lado do seu mestre Saul, com perigo de nossas cabeças. Enquanto ele seguia para Ziclag, prostraram-se ali diante dele de Manassés, Adna,
e Josadabe, e Gediael, e Micael, Josabade e Eliú, e Ziletai, capitães dos milhares, que eram de Manassés. E eles ajudaram Davi contra o bando dos salteadores, porque eles eram todos homens fortes e valentes, e eram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que este foi um grande exército, como o exército de Deus. E estes são os números dos chefes que estavam prontamente armados para a guerra, e vieram para Davi em Hebrom, para transferir o reino de Saul para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Os filhos de Judá que empunhavam escudo e lança eram 6.800, prontamente armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens fortes e valentes, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. E Joiada foi o líder dos Aronitas, e com ele estavam 3.700. E Zadok, um jovem forte e valente, e da casa do seu pai, 22 capitães. E dos filhos de Benjamim, a parentela de Saul, 3.000, porque até aquele momento a maior parte deles havia mantido a guarda da casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800, homens fortes e valentes, afamados por toda a casa dos seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, os quais foram designados por nome para virem fazer de Davi rei. E dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham o entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Os cabeças deles eram 200, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. De Zebulon, os que saíam para a batalha, peritos na guerra, com todas as armas de guerra, 50.000, os quais conseguiam ordenar a batalha. Eles não eram de duplo coração. E de Naftali, 1.000 capitães, e com eles, com escudo e lança, 37.000. E dos danitas, peritos em guerra, 28.600. E de Asser, os tais que saíam para a batalha, peritos em guerra, 40.000. E no outro lado do Jordão, dos Rubenitas e dos Gatitas, e da meia tribo de Manassés, com toda a espécie de instrumentos de guerra para a batalha, 120.000. Todos estes homens de guerra que conseguiam ordenar a batalha, vieram com um coração perfeito para Hebrom, para fazer de Davi rei sobre todo o Israel. E também todo o restante de Israel era um só coração para fazer de Davi rei. E ali eles estiveram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhes tinham preparado. Além disso, aqueles que lhes estavam próximos, a saber de Issacar, e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulas, e sobre bois, e carne, farinha, bolos de figos, e cachos de uvas passas, e vinho, e azeite, e bois, e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Salmo 133. A excelência do amor fraternal. Canção gradual de Davi. Eis quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como o unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre.